Canal Prates FC no YouTube. Peço a vocês que se inscrevam no canal, já que a gente produz muitos conteúdos diários para todos vocês, para todo mundo que nos segue e que está inscrito no canal Pretzel FC. E também deem like nesse vídeo se vocês gostarem, porque eu vou falar da volta do São Paulo ao futebol, depois da paralisação, em meio à pandemia, depois da paralisação. Derrota do São Paulo 3-2 para o Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi. E o São Paulo que saiu ganhando, aí tomou a virada, empatou e depois tomou o terceiro gol. Perdeu por 3-2, mas um resultado que, em termos de classificação, não significa praticamente nada, porque o São Paulo já estava classificado para as quartas de final e só define agora se será primeiro ou segundo. Pega o Guarani na Vila Belmiro, mando do Guarani, e aí se o São Paulo ganhar o jogo, será primeiro colocado. Se empatar, só não será primeiro se o Mirassol ganhar o seu jogo. Agora, pode até mesmo ser primeiro se perder. No caso do Mirassol ser derrotado, e aí não há problema nenhum em relação a isso. Portanto, vamos ver, porque o Corinthians está na mão do São Paulo. O Corinthians depende do São Paulo para tentar uma possível classificação. O São Paulo tem que ganhar do Guarani e o Corinthians tem que ganhar do Oeste. O jogo será comando do Oeste, em Barueri, para que o Corinthians possa se classificar. Como será que o São Paulo vai reagir em relação a isso? Vai poupar alguns jogadores? Já não terá Tietê e Daniel Alves suspensos pelo terceiro cartão amarelo? Vamos aguardar, mas fica realmente a curiosidade de como será a postura do time do São Paulo para esse jogo do final de semana, podendo eliminar o Corinthians no caso de, por exemplo, entrar com uma equipe descaracterizada. A gente já viu tanta coisa no futebol que nada mais me surpreende, mas o Fernando Diniz vai falar sobre isso na entrevista coletiva. O Pablo foi o titular no lugar do Antony, que já foi para o Ajax, fez 2 gols, quer dizer, cumpriu a parte dele de centroavante, algo que ele não vinha fazendo há um bom tempo. Teve uma lesão desde que ele chegou, custou caro e tal, mas é um jogador bom, é um bom jogador o Pablo, como titular e também como jogador que marca gols. Dessa vez ele comprovou, fez um gol de cabeça de colocação, de posicionamento, e fez um bonito gol de fora da área, batendo forte de longe, vencendo o goleiro Júlio César. Eu continuo achando que o São Paulo é favorito para ganhar o Paulista a partir do mata-mata. Eu continuo achando. São Paulo vai enfrentar Mirassol ou Inter de Limeira nas quartas de final. E depois vamos ver, um jogo só nas quartas, um na semi e 2 numa possível decisão. Eu acho que o São Paulo ainda é o favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Entrevista coletiva do Fernando Diniz, aqui no canal Pretzel FC, logo após o jogo, derrota de 3-2 para o Red Bull Bragantino, e o Fernando Diniz começando com uma avaliação a respeito da partida. Claramente o time sentiu a falta de ritmo da maneira como a gente parou e como a gente retornou. Mas fazendo a avaliação geral, a gente podia ter produzido mais do que produziu no jogo. 5 mudanças no jogo ajudam na parte física, mas atrapalham no entrosamento? É um desafio para o treinador também? É um desafio, acho que pela a questão do tempo parado acabou sendo uma necessidade e eu não gosto muito de fazer muitas mudanças, eu gosto de mexer no time para melhorar. A gente mexeu para poder melhorar. Não por conta de ter 5 substituições e mexer de maneira protocolar. Muitas vezes eu não uso nem as 3 que eu tenho direito quando estava na condição normal. Então hoje eu fiz as mudanças de fato na intenção de melhorar a equipe para conseguir um empate, quem sabe virar. Hoje o sistema defensivo deu mais espaço e sofreu 3 gols pela primeira vez no ano. Isso te preocupa? Não é uma coisa para preocupar, ao mesmo tempo também foram 3 bolas no gol, as 3 bolas que chutaram e foram 2 gols de fora da área, então dá para falar que o sistema defensivo jogou mal nesse sentido. A equipe podia ter jogado melhor, mas não foi que a gente foi envolvido e o único passe que entrou na linha da defesa de fato foi o segundo gol, que foi um erro ali coletivo, que a linha de 4 ficou muito aberta e depois teve uma jogada individual do jogador do Red Bull e acertou um belo chute. Mas não foi que o sistema defensivo foi mal e ofereceu muitas chances para o Red Bull. Na realidade, o Volpi hoje não fez nenhuma defesa. Tiveram muita felicidade nos arremates e conseguiram fazer 3 gols. Quais pontos você percebeu que o seu time evoluiu e quais você acredita que precisam ser consertados para essa sequência?
Se a gente considerar da maneira como a gente parou, não tem ponto em evolução. Ao contrário, a gente precisa melhorar em praticamente todos os aspectos do jogo, tanto na construção, na agressividade, na marcação, na reação após a perda da bola, na saída com o goleiro, que é um ponto forte do nosso time. Então a gente tem muitas coisas para melhorar. Se você considerar da parada, a gente tem muita coisa para melhorar. Da maneira como a equipe voltou, depois de praticamente 4 meses, a gente evoluiu bastante. Na questão física, técnica e tática, a gente trabalhou pouca coisa, porque não dava para fazer muito trabalho tático, uma vez que os jogadores estavam com déficit físico de jogo coletivo, então a gente priorizou a intensidade física nos treinamentos, e então a gente colocou a parte tática no segundo plano, que a gente vai começar a ajustar agora, porque com o início do calendário, o que dá mais para se trabalhar é a parte tática. A gente não vai ter condição de fazer treinamentos muito intensos daqui até sabe lá quando. Você não vai ter o Tietê nem o Dani Alves, os dois suspensos para essa próxima partida. Pretende poupar outros pendurados e preparar a equipe para as quartas de final? Essa é uma possibilidade, a gente não tem nada definido ainda. A gente já estava pensando nisso, mas a gente vai ver como que os jogadores vão chegarem para serem reavaliados fisicamente. A gente tem até domingo para poder decidir isso. Como você vê a relação do Corinthians depender de uma vitória do São Paulo na próxima rodada para buscar essa classificação, já que uma vitória, inclusive, pode colocar os dois clubes frente a frente, numa fase à frente? Acho que o São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis e pensar na conquista do campeonato. A gente não tem que ficar pensando em outra equipe, no seu São Paulo. Por último, a escolha pelo Pablo para substituir o Antony, né, que deixou a equipe. E quais as diferenças principais entre esses dois jogadores que mudam o estilo do seu jogo? São características completamente diferentes. O Pablo é um jogador de área, de último toque, e hoje fez um bonito gol de fora da área, e fez um gol muito da característica dele, primeiro gol de cabeça. Então não são jogadores que se assemelham praticamente em nada. O Antony é um jogador de muito drible, de muita agilidade e velocidade, tem um contra um fantástico. O Pablo é um jogador mais interno, que contribui muito também na fase defensiva, um jogador alto, acostumado a fazer gols, e acho que ele foi premiado hoje com 2 gols, pelo esforço que ele sempre tem, pela pessoa que ele é, que é um jogador que se dedica de maneira intensa para defender bem o clube e colaborar em todos os sentidos com a equipe. Aí está, Fernando Diniz deixando bem claro na entrevista que o São Paulo precisa melhorar em relação à paralisação do futebol e também garantindo que o São Paulo precisa se preocupar com ele mesmo, precisa se preocupar em ganhar os seus jogos, esquecendo o que pode acontecer com o Corinthians. Vamos ver o time que ele vai colocar em campo neste domingo diante do Guarani, mando do Guarani. O jogo será na Vila Belmiro, fechando a primeira fase do Campeonato Paulista. Canal Pretz FC, se você gostou desse vídeo, dê like e continue, é claro, se inscrevendo no canal para me ajudar a chegar nos 100 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.